as igrejas não contribuem também para evitar ou erradicar esta gravidez precoce. Wesa, na altura que você ficou grávida, frequentava uma igreja? Sim. Uhum. Sim. Eu era do Bom Deus. Mas lá também sempre tiveram esse tabu e tipo, eles dizem que só pode casar com o irmão de lá. E que nem na testemunha de Jeová, se você ir buscar homem fora, tens que lhe puxar para a tua igreja. Caso não, você sai. Mas tinha lá esse culto que falavam sobre a sexualidade, se a menina podia engravidar ou não, qual era o tempo certo para engravidar? Não, nunca. Desde que eu frequentei aquela igreja, nunca houve cultos que falam sobre sexualidade. Eles são mais de falar de Deus, coisas de sexualidade eles não falam. Mas não acha que a igreja também teria um papel fundamental? Sim, eu acho que teria sim, até porque hoje eu estou numa igreja em que realmente falam também sobre isso, falam sobre sexualidade, sobre ter prevenção, para não engravidar cedo, para ter aquele controle enquanto menina, estudos, principalmente terminar os estudos, porque senão pode estragar a vida dela e tudo mais, mas na outra igreja não falavam nada acerca disso. Laurinda, será que podemos relacionar a tantas informações que nós recebemos sobre pastor violou a crente, a irmã foi engravidada pelo irmão da igreja, pela falta destes temas? Em certa parte sim, mas em outras nem tanto. Por quê? Porque os pastores, na verdade, muitas das vezes quando a própria igreja perde aquela que é a sua essência, logicamente ao se relacionar com os crentes, também perderá essa essência. Porque se um pastor se relaciona ou usa, supostamente, os valores ou a igreja, né? Ou, sei lá, sim, usa o poder que tem, né? Enquanto pastor, para se relacionar com uma crente, meu Deus, aquele é um charlatão. Uhum. E nós temos muitos na nossa sociedade. Muitos. Só que muitas das vezes não vem à tona por quê? E muitas das vezes são mesmo crianças que eles a violentam sexualmente. Nós sabemos que há muitos irmãos, ou como é que se diz? Reverendos, assim, muito bonitos, mas estão sempre atrás das criancinhas. E tem mulher em casa. Uhum. Não? Mas controlam as meninas. Mas por quê? Porque entende-se aqui que o corpo da mulher é um corpo para os homens, para a satisfação dos homens. Quando nós realmente, a humanidade toda, começar a olhar a mulher como um ser humano e não um ser que veio para o mundo para dar prazer aos homens ou ao homem, realmente nós vamos ter uma sociedade mais ou menos humana, porque ali a mulher vai decidir por ela mesma o que ela quer, com que tipo de pessoa ela quer ficar. Mas nós não temos autonomia. Nós não temos autonomia. As mulheres são assediadas até na igreja. Em nenhum sítio as mulheres estão realmente seguras. E para as crianças pior ainda. Nós temos vários casos de pedofilia. Nós temos vários casos de violações de pessoas que vão para outras províncias, trazem meninas para a sua casa, supostamente para lhes pôr na escola, e são usadas sexualmente. E a família não traz isso à tona. Por quê? Para conservar a idoneidade da família. E o Estado simplesmente cruza os braços, porque supostamente não pode meter a colher na privacidade familiar. Não, mas é um atentado contra a dignidade da criança, contra a dignidade da mulher. O Estado deve estar lá para defender a vida da mulher,
a vida de qualquer ser humano que esteja a passar por essas questões de violência. Mas, nós temos um governo, né, totalmente desorganizado, não tivemos uma outra experiência, além da de 75 até agora, 2023. Não sabemos se, por acaso, numa outra governação as coisas seriam diferentes. Mas aqui vale dizer que essas coisas realmente conquistam-se. É preciso que as mães também, apesar dessa ausência do Estado que nós temos, porque o nosso Estado foi capturado pelo MPLA, que é o governo, desde 1975, nós precisamos fazer o exercício de entender, ok, a violência que eu passei, porque muitas até são mesmo violentadas sexualmente pelos seus próprios pais, mas não há denúncia. Então, as coisas que nós passamos, não podemos fazer com que as nossas filhas também passem por elas. Porque é um ciclo de tristeza, de muita violência, de morte, de sangue. Não podemos deixar isso. E como é que se faz isso? Conquista-se. E houve uma marcha, né, que acredito que também vocês tiveram, sobre a violência contra as mulheres, né, violência doméstica, que vai aumentar. Então, nós também precisamos analisar a questão da gravidez prematura nessa perspectiva. É um problema público. E um problema público, estamos a dizer que não afeta só a menina, mas é um problema que acaba por afetar a todos nós, os 31 habitantes que existem em Angola. Porque aquela criança é que vai ser a zungueira, que vai ser espancada pela polícia. Por quê? Porque supostamente não se deu oportunidade para ela terminar os estudos. No momento em que ela estava a estudar, aconteceu a gravidez, não teve a base de apoio do próprio Estado. Então, a única alternativa para não morrer são essas coisas que acabam por não dar dignidade do que deveria ser. Do que deveria ser. Daí a importância de escolher bem aonde você vai frequentar. Daí a importância de escolher que igreja você deve frequentar, aonde não acontece essa... Porque é absurdo. Para mim, no meu entender, no meu humilde entender, é absurdo. Na igreja, as pessoas, ou nós vamos para sermos bons cidadãos. A educação que nós falhamos em casa, nós desejamos encontrar isso na igreja, por um reverendo, um pastor, que prima pelas boas condutas. E não para as nossas irmãs serem violadas, serem, escravizadas pelos pastores. Não. Numa sociedade em que nós estamos a viver, não devemos admitir isso. Por isso, o Estado deve fazer o seu papel, fiscalizar essas igrejas, estar para passo a essas igrejas e ver e conversar com os fiéis. Como é que é a conduta dia a dia lá naquela determinada religião, para nós acabar com... Porque o pastor fulano violou, porque a irmã foi engravidada. Chega. É muita informação que nós recebemos na determinada igreja. Eu há tempo estive a acompanhar um depoimento de uma cantora que disse que ela nunca mais irá pisar numa igreja. Eu fiquei... Por quê? Porque ela sofreu assédio por parte do próprio pastor. E ela disse, não, nunca mais vou a uma igreja. Igreja é meu coração, eu sei ler a Bíblia, vou fazer a minha igreja, nunca mais vou... Já vês aonde generalizam todas as igrejas. Pelo erro de um, e todos pagam. Então, vamos realmente dar o verdadeiro sentido do que é uma igreja. Uma igreja é um local onde as pessoas procuram entrar em contato diretamente com Deus e não para ser abusados. É um até já.